Como você está? Faça o acompanhamento dos versículos que mencionaremos nessa noite. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 24. Quem encontrou, diga glória. Glória. Quem não achou, diga misericórdia. Então acha aí, crente. Diz assim: foi com ele, grande multidão o seguia, e comprimindo, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Verso 27 do capítulo 5. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por detrás dele e por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo que imediatamente dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ela, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que o que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser livre do teu... Vá em paz e ser livre do teu... Vá em paz e ser livre do teu mal. O que esta mulher tinha não era apenas uma enfermidade, mas o que ela tinha era maior do que uma enfermidade. Com certeza este mal que há dentro desta mulher, e Jesus, quando diz ser livre do teu mal, não está falando apenas de uma enfermidade que a atormenta, mas está falando de doença da alma, que muitas vezes a enfermidade produz quando nós não temos saúde. A própria Bíblia diz, o autor de Provérbios, o sábio Salomão, capítulo de número 13, versículo de número 12, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E ele falando isso, e em um paralelo com a situação dessa mulher, nós entendemos que não estamos falando apenas de uma mulher que sofre de uma hemorragia e de um fluxo de sangue, mas uma mulher que de certo já tem o seu coração adoecido por essa enfermidade, e a sua alma humilhada e abatida por já viver há tantos anos nesse sofrimento prolongado, nesse mal que não se ausenta da sua vida. Nós percebemos, obviamente, que há uma diferença entre os nossos males e os nossos problemas. Problemas, eles podem ser setorizados na nossa vida. Quando nós temos problemas, nós conseguimos colocar eles em algum canto isolado, e assim que nós temos condições de resolver, nós voltamos aonde colocamos ele e tentamos resolvê-lo. Não é isso que nós fazemos com uma conta, não é isso que fazemos com a fatura do cartão de crédito, não é isso que fazemos com alguma coisa que nos incomoda e nos inquieta. O problema, ele não é como uma criança teimosa e desobediente, muito pelo contrário. Por mais problemático que seja uma situação, enquanto ela está no nosso governo e no nosso controle, nós exercemos domínio sobre ela. Tem pessoas que estão aqui levantando a mão, dando glória a Deus e aleluia, e nem por isso a vida é um mar, nem por isso a vida é um mar de rosa. Tem gente que está aqui sorrindo, amando, abraçando as pessoas, celebrando ao Senhor por mais um ano, por mais uma festa, mas deixaram problemas em casa antes de virem para cá. Com quem nós estamos falando? Estamos falando com mulheres como esta mulher, mulheres que sabem setorizar problemas, que têm maturidade e experiência de vida o suficiente para não enfiar tudo dentro de uma sacola e fazer de tudo uma coisa só. Quem faz isso não tem paz, quem faz isso não tem sossego, quem faz isso não consegue prosseguir com a sua vida, quem faz isso fica parado e estagnado no mesmo lugar. Esta mulher, ela foi de encontro a Jesus para receber um milagre. Esta mulher, ela tinha um alvo. E irmã Camila, como foi que ela conseguiu atingir esse alvo? Quando ela primeiramente teve consciência de que os problemas dela precisavam andar separados dos males dela. Por que tem pessoas que não conseguem nada na vida? Porque elas pegam os problemas, os males e colocam tudo numa sacola só. E quando elas têm a oportunidade de estar diante de Jesus, elas não sabem o que pedir a Jesus, porque tem tanta coisa que nem elas sabem mais o que querem e nem sabem mais qual é a prioridade que precisam que Jesus resolva. Tem gente que vem para a igreja e pede tanta coisa, fala com
com Jesus tanta coisa, que quando ele passa e pergunta, o que queres que eu te faça? Aí vai lá na lista de problemas, de situações e de coisas que poderia fazer e não fez, e fica lá olhando. E enquanto você está procurando, Jesus já passou e nem pode mais atender o pedido. Por quê? Porque você misturou tudo dentro de uma sacola só. Perceba o que eu vou lhe dizer nesta noite. Os nossos problemas precisam ser setorizados. Há coisas na sua vida que estão sobre o seu domínio. Há coisas na sua vida que estão sobre o seu controle. Há coisas na sua vida que estão sobre a sua administração. Mesmo que elas te causem algumas enxaquecas, mesmo que elas te causem alguns problemas. O seu filho, por exemplo, está sobre a sua administração. Sua casa, por exemplo, está sobre o seu governo. Seu salário, por exemplo, está sobre o seu controle. E sobre estas coisas você precisa aprender a organizar. Você precisa aprender a se controlar. Você precisa aprender a administrar. Você precisa aprender a se envolver com aquilo que diz respeito a você. O problema é que as pessoas vêm para a casa de Deus e quer colocar no colo de Deus tudo aquilo que está sobre o governo delas. Isso é falta de maturidade. Você precisa entender que para Deus a gente coloca o que não pode fazer. Para Deus a gente apresenta o que foge do nosso controle. Para Deus a gente coloca o que não está sobre o nosso domínio. Perceba, o Senhor, Ele cria o universo, o céu e a terra, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há. E a Bíblia diz que agora o Senhor entrega tudo nas mãos de Adão. Adão, a terra é tua, sujeita a ela, domina ela, porque você exerce autoridade sobre ela. Inclusive, Adão, a responsabilidade de nomear todos os animais dessa selva é sua. O nome que você decidir, esse será o nome deles. Deus havia feito, mas entregou todo o governo, controle e autoridade sobre Adão. Não é isto que o salmista frente a frente vai salmodiar ao dizer: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O que é que Ele está dizendo? O que é da terra é você que cuida. Aprende a lidar com as suas questões. Tem gente que não consegue lidar com as próprias questões. E nem é tão difícil de lidar com as próprias questões. Perceba que Jesus vai dar uma orientação nos seus sermões. Quando ele fala de providência, Mateus capítulo 24, por exemplo, ele vai falar o quê? 7, ele vai falar o quê? Não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai que está no céu, Ele sabe de todas as coisas que vocês precisam. Por que Jesus dizia isso? Porque o povo incomodava o céu com negócios da terra. O povo ficava sem dormir perguntando o que comeremos e o que beberemos, o que vestiremos e como caminharemos. E o Senhor dizia, em outras palavras, no populacho, para todo mundo entender, Jesus está dando uma dica e dizendo: para de perder tempo com o que eu faço diariamente. Começa a apresentar diante de mim coisas improváveis, coisas impossíveis, coisas que fugiram ao teu controle. O problema é que está faltando maturidade em muita gente para identificar o que é problema e o que é mal. Tem gente que não consegue setorizar os próprios problemas. Já viu? Tem mãe que fica com raiva do esposo, e como não pode bater no esposo, senta a vara sem razão do filho. Ela faz com o filho o que queria fazer com o esposo e não pode. E tem gente que briga com o filho, e como não tem coragem de corrigir o filho, aí desconta no marido que chega em casa depois de 8 horas de trabalho, tudo o que queria fazer com o filho, mas não fez, aí faz com o marido. Já viu que tem gente que passa problema em casa, aí vem para a igreja e desconta tudo no porteiro? A paz do seu irmão, tudo de bom? Tudo bom? O que tem de bom? Já está descontando nos outros. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: vou fazer milagre quando você ganhar maturidade, vou fazer milagre quando você ter experiência, vou fazer milagre quando você aprender a separar as coisas. A gente acha que porque Jesus é grande, porque Deus é Deus, a gente tem que enfiar tudo numa sacola e colocar no colo dele e falar: aí Jesus, está aí. Só que Jesus está dizendo: está aqui nada, minha filha. Tem coisa que está aí. Calabachubidaraia. Ai, calamacheria lassúria. Oh, Jesus não vai agir no teu casamento em coisas que você precisa fazer. Jesus não vai entrar para corrigir teu filho tendo você a autoridade da vara. Jesus não vai entrar para perdoar ninguém tendo você a obrigação de liberar perdão. Jesus não vai entrar na frente de ninguém tendo você a obrigação de se expor. Jesus está dizendo: o que eu for fazer, eu farei. Agora, o que é para te fazer, governa a tua vida, administra a tua renda, cuida da tua família, instrui os teus filhos, administra as suas questões. Esse tipo de mensagem parece até herege para quem tem necessidade de espiritualizar tudo.
Só que nós não estamos vivendo num tempo onde precisamos ou devemos espiritualizar tudo. Perceba que eu não estou dizendo que não devemos ser espirituais, mas estou dizendo que precisamos agir sobre base de princípios. Se a irmã de blusa amarela, casaco roxo e saia lilás tocar no meu ombro direito, aí eu entendo que é para eu fazer o que eu tenho que fazer. Se o irmão de calça roxa com blusa verde e crachá vermelho tocar no meu ombro esquerdo, aí é sinal de Deus para eu fazer o que eu tenho que fazer. E Jesus está dizendo, e o Senhor está dizendo, e nessa noite os céus estão proclamando: tu não conheces os meus princípios? Tem gente que está com a vida estagnada e não consegue sair do lugar porque depende de revelação diária. E o Senhor está dizendo: a tua vida está na tua mão e eu estou na tua vida. Vai mostrar a tua força, vai que eu sou contigo, vai porque eu te esforço, vai porque eu te ajudo, vai, não temas, Ele é contigo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Esta mulher entende que ela não tem apenas uma enfermidade, mas ela tem um mal. Como eu sei que o que eu tenho não é uma enfermidade? Como que eu sei que o que eu tenho não é apenas um problema? Não é desmerecendo o problema de ninguém, mas pior do que um problema é ter um mal. Como é que eu sei, irmã Camila, que eu tenho um mal? O mal, ele se apresenta com sofrimento prolongado. Lembra quando eu disse que o problema é como uma criança que a gente pede para ficar sentada e ele é obediente e fica ali até que nós resolvamos? O mal não, o mal é o contrário. O mal é como uma criança indisciplinada e teimosa que a gente pede fica aí e ela não fica. Que a gente pede não grita e ela grita. Que a gente pede não faz escândalo e ela faz. A gente fala, eu vou te bater, e ela faz assim mesmo. É só para nós entendermos o comportamento de quem tem um mal. Ele fala mais alto do que nós. Ele não consegue ser domado, não consegue ser controlado. E por isso ele não é um problema, ele é um mal. Sabe do que Jesus está falando e quer tratar nessa noite conosco? De questões que não conseguimos controlar. De questões que não sabemos resolver. De manias, características da personalidade que só te atrapalham, só te entristecem, só te fazem chorar quando a festa acaba, e mesmo assim você não consegue deixá-las. Aí você diz, mas por que eu não consigo deixar de ser assim? Porque não é você que deixa, é Jesus que faz ela deixar você. Quem consegue entender a diferença, diga eu. E se é Jesus que faz, você não pode tentar resolver isso sozinho, porque tem gente abrindo mão de si próprio, achando, irmã, eu sou assim desde que nasci e não mudo mais. Essa não é a verdadeira pregação do Evangelho. A verdadeira pregação do Evangelho propõe transformação. Aleluia! Vale a pena aqui ressaltar a característica da enfermidade que esta mulher possuía. Esta mulher possuía uma hemorragia. Hemorragia. Um fluxo contínuo interno de sangue, que quando já se enchia, não ficava mais dentro de si, mas esvaía. Nenhum sangue brota de fora para dentro, mas de dentro para fora. Pelo menos nesse caso aqui. É válido dizer o que o Senhor falou acerca desta enfermidade, quando deu a lei a Moisés. Havia um ritual de purificação que precisava ser feito e respeitado por todos os habitantes e filhos de Israel no arraial. E agora regia acerca das mulheres que estivessem atravessando o período menstrual, por exemplo. Que não fossem tocadas, que seus maridos não se aproximassem delas. E que elas também não tocassem absolutamente nada e nem ninguém de dentro do arraial. Por quê? Porque a enfermidade ou o período do fluxo de sangue ou qualquer doença que refletisse sangue contínuo por um tempo fazia com que a pessoa se colocasse como imunda. E era visto como imundo. Que enfermidade é esta? Que situação é esta? É uma situação que causa rejeição. Perceba que esta mulher não é imunda porque peca. Esta mulher não é imunda porque adultera. Esta mulher não é imunda porque se suja na lama da vida. Não! Esta mulher foi acometida de uma enfermidade que colocou ela numa situação que não era a que ela queria. Sabe do que isso fala? Fala quando coisas se achegam a nós, ou situações cobrem a nossa vida, a nossa casa, ou a nossa própria vida, ou até jeito, personalidade que a gente não escolheu ser assim, ou não queria ser assim. Escute o que eu vou lhe dizer, irmão. Há pessoas que têm aqui enfermidade na alma, enfermidade na mente, enfermidade no coração, e elas não escolheram ser assim.
Foi uma situação que veio. Você acha que uma pessoa tímida é tímida porque nasceu assim? Não, porque ninguém nasce tímido. Há alguma situação na vida que explica uma timidez exacerbada. Você acha que uma pessoa que não tem nenhum tipo de prazer pela vida, ou pela sociedade, ou pela comunhão com as pessoas, nasceu antissocial? Não. De alguma forma, alguma coisa ao longo período da vida dela transformou ela nessa pessoa, mesmo que ela não goste de ser assim. É o que está acontecendo com esta mulher. Este mal causava rejeição. Quando nós temos um mal, ele causa rejeição. E não é só em nós, é nas pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a gente não entende porque não é abraçado. Às vezes a gente não entende porque não é tão querido. Às vezes a gente não entende porque não é tão convidado. E começamos a culpar as outras pessoas porque não nos convidam. Começamos a culpar as outras pessoas que não nos abraçam. Dificilmente você vê alguém falando assim: eu estou triste hoje porque eu não abracei a fulana. Na maioria das vezes eu estou triste porque a fulana não me abraçou. Você dificilmente vai ouvir alguém dizendo assim: eu estou triste porque eu queria conversar com a fulana, queria que ela desabafasse comigo, e eu não consegui ter tempo. Não, difícil. Na maioria das vezes eu estou chateado porque eu queria falar com o pastor e ele não me ouviu. Só que o Senhor está dizendo: a maior característica de que você tem um mal é que você culpa todo mundo e esquece que a responsabilidade das suas enfermidades são suas e não dos outros. Precisa dar glória não, eu também não dava. Esta mulher tem um mal que não é voluntário, mas causa rejeição. Perceba que as pessoas mais ásperas na igreja são as mais carentes. Já viu aquela irmã explosiva que chega chutando e sai se espalhando? Já viu aquela irmã que a gente vigia para não botar ela na cantina porque senão dá rolo? Já viu aquela irmã que a gente procura tirar ela da frente da liderança porque a gente sabe que o mistério com ela é forte? Ela é sincera, ela não mente, ela não rouba, ela fala na cara, mas tudo que ela bota a mão causa rejeição nas pessoas. Oh meu Deus do céu, Jesus está dizendo: eu vim te tratar, mulher. Jesus está dizendo: eu vim te tratar, mulher. Jesus está dizendo: eu vim te tratar, mulher. A enfermidade dela causa rejeição. Primeiro nível de rejeição é a rejeição conjugal. Tem mulher que reclama porque que o marido é amigo de todo mundo e não é amigo dela. Oh meu Deus, e a gente sempre culpa o marido. Essa mulher pode ser que ela fosse casada. E se ela fosse casada, já havia 12 anos sem carinho, 12 anos sem vida sexual, 12 anos sem atividade marital, 12 anos sem carinho, sem afago, sem aconchego, sem um ombro amigo, sem dividir a cama com alguém. Pode ser que ela não fosse casada. E se ela não fosse casada, eu não sei o que é pior. Se é ter vivido por um tempo casado e depois em 12 anos não estar mais com ninguém, ou se é ter a expectativa de que nunca vai ter ninguém, porque o tempo passa e eu não consigo mudar a minha vida. Segunda característica desta enfermidade, desta rejeição: segregação social, rejeição social. Pessoas que não conseguem viver em koinonia, pessoas que não conseguem viver em comunhão. Já viu aquela irmã que nunca consegue participar da festa? Ela nunca usa o uniforme, não é uma vez, não é uma falha nem um dia. A festa tem 3, ela não consegue vir nos 3. E se vem, ela vem nos 3 sem uniforme. E não senta no banco, porque ainda tem aquela que deu problema na blusa, mas diz: pastor, me coloca aí. Ela enrola um lenço amarelo, uma fita cor de abóbora, se veste de preto só para representar, mas ela quer sentar. Não, eu estou falando de gente que fica na igreja 10 anos e 8 anos não senta no departamento. Já viu aquelas pessoas que sabem o lugar, mas chega e senta lá atrás? Infelicidade do capeta. Não consegue ficar junto, não consegue entrar. E tem gente que já está fazendo cara feia, não está gostando da mensagem, mas mensagem que transforma é mensagem que confronta, mensagem que transforma é mensagem que liberta. Nunca está no culto de ação de graça, nunca consegue visitar e nem ser visitada, nunca oferece um bolo, nunca dá uma Coca-Cola. Vai ter um passeio, eu não gosto dessas coisas. Vai ter uma confraternização, eu não vou. Sabe o que Jesus está dizendo? Até hoje você pode ter conseguido com esta enfermidade rejeitar as pessoas, mas Jesus está dizendo: eu gosto de você chata do jeito que você é, gosto de você metida como você é, e vou te trazer para perto, e vou te transformar.
Você pode ter conseguido atribular teu pai, pode ter conseguido atribular teu pastor, você pode conseguir irritar essa irmã que está ao seu lado, mas a Jesus ninguém atribula. E Jesus está decidido a transformar a tua vida. Fala para esse crente aí: Jesus ninguém atribula. A Jesus ninguém atribula. Ele é a calma, Ele é a paz, Ele é a voz, Ele é a autoridade, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A Jesus ninguém irrita. Ei, lembra quando ele diz pela boca do profeta Isaías: pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou? Esquecer não pode, mas abandonar pode, porque a mulher que gera não esquece que gera. Ela pode largar, mas esquecer que gerou não esquece. Só que Jesus está dizendo: porém, contudo, todavia, ainda que essa louca esqueça, eu, porém, todavia, nunca esquecerei de vós, esse que tem o vosso nome gravado na palma da minha mão. O que é que a Bíblia diz ainda mais? Ainda que teu pai e tua mãe te esqueçam, eu, porém, contudo, todavia, nunca me esquecerei de vós. Essa palavra pode ser interpretada de várias formas. Hoje, por exemplo, pode ser Jesus dizendo: tua família não te suportou, mas eu te suporto. Tua igreja não está aguentando porque você é chata, mas eu estou com você. Estou do seu lado e vou trabalhar na sua vida. Ei, só que tem uma característica: Jesus não é individualista. Se tem uma pessoa que andava no meio do povo, era Jesus. Jesus não conserta ninguém para andar sozinho. É por isso que tem gente que começa com ele e termina sem ele. Por quê? Porque não quis andar com quem ele anda também. Tem gente que quer pegar Jesus e quer dizer: Jesus conhece meu coração. Vocês aí, não gostam de mim não, mas Jesus sabe o que está no meu coração. E só Jesus sabe. O problema é que você não fala para as pessoas. O problema é que você não expressa para as pessoas. Sabe qual é a maior manifestação do amor de Deus? João capítulo 3, verso 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João explica isso melhor ainda. Deus já existia antes? Já. Deus já operava antes? Já. Deus já falava com o homem antes de Cristo? Já. Antes do Cristo encarnado? Já. Sim, falava. Em carne, melhor dizendo? Já. Agora era esporádico. Tinha tempos de silêncio, a terra se abria, porque o homem precisava andar de uma forma diante de Deus. E Deus tratava com o homem esporadicamente, porque era um aqui e outro lá. Mas quando Jesus veio para redimir a humanidade, e dentre os que falam dele, o que eu mais gosto é de João, capítulo 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo, era a palavra. Está falando de quem? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas a Bíblia diz que agora o verbo se fez. Aquilo que estava interno se tornou externo, aquilo que estava oculto se tornou revelado. Quem é Jesus? Jesus é a expressão do amor de Deus, como revelado em meio dos homens. Deus já existia, mas Jesus se revelou em meio dos homens. E é por isso que João vai dizer: e vimos a sua glória. Vimos, ninguém viu Deus, mas quem viu Jesus contemplou a face de seu Filho que está no seio do Pai. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E não só viram não, sentamos com Ele, conversamos com Ele, abraçamos Ele, andamos com Ele, fizemos cruzadas com Ele, cultos com Ele, curamos com Ele, expulsamos demônio com Ele, acordamos com Ele, dormimos com Ele. Sabe o que João está dizendo? Outrora tínhamos uma imaginação que não era revelada, mas agora estamos vendo aquilo que outrora só conhecíamos de ouvir falar. Tem gente que está igual Deus no Antigo Testamento, a gente só conhece de ouvir falar. Não foi isso que Jó colocou antes de estar intimamente ligado a Deus? Ele disse o quê? Que antes conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos dele viam. Esse via não é ver a pessoa bendita de Deus em seu trono. Esse via é: agora eu estou ligado ao Senhor. Tem gente que tem que se externar, tem que colocar para fora. Esta mulher, a fim de conseguir o milagre, setoriza os seus problemas e entende que ela tem um mal. Ei, uma coisa é você estar chateado e tirar o fio do telefone. Outra coisa é você viver com o fio do telefone desplugado para não falar com ninguém. Isso não é um problema, isso é um mal. Uma coisa é você estar tomando banho e não ouvir alguém chamando no portão ou interfonando na portaria. Outra coisa é você abrir o chuveiro porque você prefere ouvir a gota d'água do que atender alguém que está clamando sua presença no portal. Uma coisa é você não conseguir ser tão afetuoso com seu filho e dizer: eu te amo todo dia. Pode ser que não seja do seu perfil. Outra coisa é você deixar esse menino crescer sem saber o que é um abraço seu.
Eu quero que você comece a trazer a sua memória para que Deus comece a executar o plano dele na sua vida. O que é que tem se estendido há anos na sua convivência? O que é que não muda? O que é que não tem sido transformado? Esta mulher tem algo que não muda, algo que não é transformado. Mas ela sai do lugar que ela estava. Por quê? Porque ela ouviu falar da fama de Jesus. Irmã Camila, quem se encontra com um milagre? Alguém que não conhece o nome de Jesus, mas alguém que conhece também a sua história. Sabe por que tem gente que entra e sai por essas portas e não recebe nada? Está tentando conhecer Jesus pelo nome, quer ter vitória? Leia sobre a história dele. Aleluia. Saiba e se intere dos testemunhos de Cristo. Sabe o que essa mulher está ouvindo? Ela está ouvindo os testemunhos e tudo aquilo que ele está fazendo. E como ela recebe isso? Ela se locomove, sai do seu lugar e vai em busca do seu milagre. Sabe o que é isto? Ela investe na sua própria cura. Sabe o que às vezes falta em mim e em você? Investimento na nossa própria cura. Investimento no nosso próprio milagre. Ei, ela não faz isso só quando encontra Jesus. Sabe por quê? O ministério de Jesus apareceu por aproximadamente 3 anos sobre a face da terra. E essa foi a evidência do ministério de Cristo enquanto ele estava entre os homens. 3 anos. Só que esta mulher já tinha uma enfermidade há quantos anos? Há quantos anos? 12 anos. Mas a Bíblia diz que mesmo antes de estar da pessoa de Jesus, ela já investia na cura. Investia na cura como? A Bíblia diz que ela despendia, pastor, de tudo quanto ela tinha. Entrava ano, saía ano e ela ia esvaziando a poupança a fim de investir naquilo que ela acreditava, a fim de investir naquilo que ela precisava. Sabe quem é esta mulher? Uma sobrevivente que não desistiu da vida. Sabe por que você está aqui? Você não está aqui só porque é crente, não. Porque aonde você estava antes de ser crente, ali o Senhor já te guardava. Ali você já investia pela sua própria vida. É verdade ou não? Eu sei que eu prego aqui nesta noite para pessoas que não nasceram no lar evangélico. As mesmas que nasceram sofreram as mesmas tentações, porque o próprio Cristo também foi tentado. Mas sobretudo aquelas que passaram anos neste mundo e hoje estão diante da presença de Deus. Não pense você que você foi guardado apenas porque Jesus já te guardava. Você também lutava pela sua própria vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Continue lutando por si próprio. Porque, irmã, Jesus não vai guerrear as minhas guerras? É óbvio, ele já está guerreando por você. Só que ele precisa que você tenha ânimo e motivação. E isso não tem nada a ver com fé. Josué era um homem de fé. Mas quando o Senhor lhe faz promessa e diz que vai dar a ele a autoridade de introduzir o povo na terra segundo o que prometeu a Moisés, ele diz para ele, não antes, esforça-te e tem bom ânimo. Pega na mão desse irmão aí na unção de Deus. Pega. Não, irmão, na unção de Deus, aleluia. E diz para esta pessoa, anima-te. Diz para ela, ânimo. Sacode essa irmã e diz, anima, minha filha. Levanta, investe na sua própria cura. Sem medo de errar, porque eu estou consciente de que pela misericórdia o Senhor está me usando nessa noite. Deus está te autorizando a investir um pouco mais em você. Tem gente aqui que está vivendo a vida para os filhos. Depois os filhos casam e vão embora porque a gente ensina eles para viver para a vida. Jesus está dizendo, viva para quem você quiser viver. Ajude quem você quiser ajudar. Mas não esqueça que você também tem uma vida. Não esqueça que você também tem uma família. Não esqueça que você também tem uma história. A sua história não pode ser viver a vida de outra pessoa. A sua história precisa ter o seu nome. Tem gente aqui que está se acabando em prol de alguém. Eu não estou dizendo que você não tem que guerrear. Não estou dizendo que você não tem que pelejar. Mas o que é que você está fazendo por si próprio? Vou aqui fazer uso da palavra que Mical, esposa de Davi, liberou para ele quando Saul, pai dela, queria o matar. Ela disse para ele, Davi, foge e escapa-te pela tua própria vida. Em tempos de guerra, às vezes, irmãos, a gente tem que fazer coisas pensando em nós. Tem
dia que a mensagem é desce, tem dia que a mensagem é perdoa, tem dia que a mensagem é sofre, tem dia que a mensagem é abraça. Mas hoje Deus está dizendo: cuida da tua vida, que das tuas coisas eu cuido. Está se acabando. Não consegue fazer o cabelo, não consegue cuidar do rosto. Eu sei que enganosa é a graça e passageira é a formosura, mas nós também precisamos ser bons mordomos do nosso corpo. Tem gente esquecendo o que é paz, o que é descanso, o que é alegria, o que é simplicidade da vida. Vive para o dinheiro, trabalha para o dinheiro, peleja por dinheiro e depois ganha o dinheiro todo para pagar os anos de saúde que perdeu pelo dinheiro. Mãe Camila, eu estou bem, essa palavra não é para mim. Eu estou pelejando é pelo meu filho, então serve para ele também. Serve por alguém que você está pelejando. O Senhor está dizendo: além de tudo, faça o investimento certo. Quer que o filho seja pregador, mas só dá tênis de 12 molas, nunca comprou uma Bíblia de estudo para esse menino. Pede oração para as pessoas, mas você mesmo não entra na madrugada por ele. O Senhor está dizendo: a igreja toda pode investir no que você quer. Se você não demonstrar participação no milagre, nada vai acontecer. É por isso que às vezes a gente mesmo fica espantado, porque alguém pergunta: tá orando, irmão? Aí a pessoa diz: tô orando. Pô, mas nada acontece. Até a gente que ora fica: pô, minha vida, mas é verdade, eu estou orando há tanto tempo e nada acontece. E Jesus está dizendo: tá, você está orando, só que nada acontece porque você ora e ele não faz nada. O que esta mulher fez? Ela fez alguma coisa quando Jesus ainda não fazia nada por ela. Escute o que eu vou lhe dizer, porque você não entendeu não. Sabe o que Jesus está dizendo? Faça alguma coisa mesmo quando ele ainda não estiver feito nada. Não é isso que ela fazia? Vai ver, se ela não tivesse investido na cura há 12 anos e tentado ganhar um restinho de qualidade de vida para continuar vivendo, ela não teria nem encontrado com ele, já teria morrido antes. Quem concorda com isso? Amém ou não amém? Amém. Quem fica em casa e não se medica, não vai perdendo probabilidade de qualidade de vida, morre mais cedo. Quem não se cuida, morre mais cedo. Quem não investe, morre mais cedo. Quem não se prepara, morre mais cedo. Mas ela está investindo. E alguém pensa: mulher, para que tu está investindo tanto? Tu vai morrer mesmo. Mas ela não se entrega. Sabe o que é isto? É Deus contando com a nossa participação. Sabe o que o Senhor está dizendo? Sobreviva, porque eu ainda vou passar pela tua alabai de ergia. Sobreviva. Ah, Senhor, mas enquanto ele não passa, sobreviva. Enquanto ele não liberta, sobreviva. Enquanto ele não restaura, sobreviva. Enquanto ele não visita, sobreviva. Faça alguma coisa, porque ele vai passar. Ele vai passar, ele vai passar, ele vai passar. Já pensou se essa mulher fosse daquelas que senta no sofá e diz assim: se é de Deus, ele vai passar aqui aonde eu estou. Mas não. Ela está pelejando por si mesma. E quem gosta disso? Jesus. Se tem alguém que gosta de ver alguém protegendo e guerreando por si próprio, é Jesus. Mateus capítulo 15, não foi isso que ele fez com a Sirofenícia e a Cananeia? A Bíblia diz que ela sai das cercanias de Tiro e Sidom e que nem uma doida começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas a Bíblia diz que ele não lhe respondia palavra alguma. Sabe o que é isso? Hora de Jesus não fazer nada para ver se você aprende a fazer alguma coisa. Aí ele fica lá calado. E ela está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí, para completar, depois de se manter em silêncio, quando abre a boca, ainda fala o que ela não quer ouvir. E diz: mulher, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí alguém diz: a fé dela é grande porque ela acreditava na migalha. Não, a fé dela não está revelada quando ela diz que aceita migalha. A fé dela está revelada quando ela diz: sim, Senhor, aceitando a condição de cachorra. Quando ela aceita a condição de cachorra, ela está dizendo: tu podes me chamar do que tu quiser, desde que tu me dê o que eu vim buscar.
Sabe por que às vezes Jesus humilha? Que é para ver se a gente está disposto a receber o que a gente foi buscar. Quer moleza, irmã? Quer coisinha mole? Come um mingauzinho de cremogema. Quer vitória? Aprende a ser humilhada para receber o que você quer. Ele olha para ela e diz: "Ô mulher, grande é a tua fé, vai em paz, porque a tua filha já está sã." E desde aquela hora sua filha ficou sã. O que é isso? É alguém que não desiste, é uma sobrevivente. Irmãos, eu sei que tem gente que está aqui que está pelejando para arrumar a promessa, para tomar posse da promessa há anos. E o Senhor está dizendo: sobreviva. Tem gente aqui que está a ponto de assinar a carta de divórcio. Quem já assinou, oremos. Mas quem não assinou, o Senhor está dizendo: sobreviva. Lecanto remando e de orrebalachuri narabacando relevachominai. Sobreviva. Sobreviva. Meu Deus, eu estou sentindo o Senhor enchendo minha boca para falar de vida. Sobreviva, faça alguma coisa. Irmã Camila, o céu está de bronze, continua orando. Irmã Camila, a porta está fechada, mantenha-se em vida. Irmã Camila, parece que nada se move. Jesus está dizendo: eu estou quieto para ver o que é que você vai fazer. Eu estou quieto para ver o que é que você está disposto a aguentar. Sobreviva. Sobreviva. Você tem que ficar vivo. Bata no ombro de pelo menos 2 pessoas e diz: você tem que ficar vivo. Você tem que ficar vivo. Na chore baracandara balachebidaraia. Elevasuri ramanto e comelechia. Remanta candarabachébia. Aleite calabachore rebiaia. Leite candaraba. Sobreviva. Sobreviva. Sobreviva para ver promessa de Deus. Elachorabada xergue alachúria. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes. Sabe o que é isso? Irmã Camila, quem encontra com um milagre? Quem gera expectativa no coração. Ela disse assim: pastor, se eu apenas lhe tocar as vestes. E desde quando tinha que tocar nas vestes para ser curado? Não foi ninguém que ensinou para ela. Foi uma expectativa que ela gerou no seu coração. E mediante a sua fé, Deus lhe atendeu. Não é que a veste curava, é a fé que cura. Não é a veste que cura, é a fé que cura. Não é o manto que cura, é a fé que cura. Não é toalhinha de R$250 que cura, é a fé que cura. Não é meia de R$300 que cura, é a fé que cura. Não é sal de R$370, é a fé que cura. Não é rosa de R$100, é a fé que cura. Ela gerou a fé no coração dela e pensou: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. Sabe do que me faz lembrar? Do que o povo fazia quando os apóstolos passavam. Ninguém disse que a sombra de Pedro curava. Era o povo que mediante a fé pensava: coloca os enfermos na sombra, porque os homens são tão de Deus que vai que a sombra cura. E não é que curava, porque o povo tinha fé. Não é que a toalhinha curava todo mundo. É porque tinha gente que pensava: eu acredito tanto que essa pessoa é de Deus. Eu acredito tanto que Deus é na vida dela. Eu acredito tanto que Deus vai fazer um milagre na minha vida, que basta eu pegar um pedacinho desse pano. E não é que tinha gente que era curada? Mediante a fé e a expectativa que era gerada no coração das pessoas. Diga após mim: é a fé que cura. Rejeite qualquer proposta de evangelho que nega a fé como expectativa de milagre. Aquela mulher gera uma expectativa, não foi ensinada e nem ensaiada. Sabe por quê? Fé não se ensina, se vive. Se eu tão somente lhe tocar as vestes, serei curada. Sabe o que o Senhor está dizendo? E agora eu não apenas prego, mas estou sendo usada pelo Espírito da profecia e da revelação. Por que é que você parou de gerar expectativa no seu coração? Essa fé contraria a sociedade como nós aprendemos a viver. Sabe como nós aprendemos a viver? Até os nossos pais que nos amam nos ensinam a viver contrários à fé. Na esperança de nos cuidar
e de nos guardar, eles dizem para nós: olha, faz o seguinte, não fica nervoso não, não fica esperando nada não, porque se acontecer, você foi surpreendido, e se não acontecer, você não fica decepcionado. Não é isso que a gente fala com quem a gente quer proteger? E com isso a gente vai crescendo na vida, aprendendo a não gerar expectativa para não sofrer. Mas Jesus é ao contrário, porque Ele atua no sofrimento. Esse evangelho que te propõe uma doutrina triunfalista onde só vence, não é verdade. Proposta do evangelho também é sofrimento, porque é na crise que o milagre aparece. Irmã, eu quero viver um milagre. Quem quer viver um milagre, levanta a mão aí. Irmã, eu quero viver um milagre. Vai lá, gente, quem está precisando mesmo? Não estou falando de fatura de cartão, não. Estou falando de milagre, salvação, libertação, transformação. Irmã, só Jesus faz o que eu preciso. Vou repetir, quem quer viver um milagre? Então espere ficar pior. Não vai melhorar, vai ficar pior. Por que poucos provam do milagre? Porque poucos têm resistência para suportar o pior. Só que quem passa o dia mal vê a luz da aurora no amanhecer. Quem passa o sofrimento vê a alegria. Quem passa a humilhação vê o cálice de júbilo. Gera expectativa. Jesus está dizendo: você não pode ter medo de sofrer, porque nesse sofrimento eu atuo. Alegria é muito bom, mas não ensina nada. Ela gera expectativa. Jesus está dizendo: gera expectativa. Tem gente aqui que parou de sonhar com aquela casa. Jesus está falando através da minha boca hoje: volta a sonhar com aquela casa. Tem gente aqui que parou de sonhar com a libertação daquele esposo, porque toda vez que o culto acaba, pega ele no boteco. Outrora ele podia estar com a barriga para fora e o cabelo desengonçado, mas você olhava e via um pastor. Mas de tanto ficar frustrado, você agora vê um ébrio. Mas Jesus está dizendo: volta a ver um pastor, volta a ver um pregador, volta a ver uma missionária. Você olhava para sua filha, e mesmo com todas as óticas naturais contrariando o milagre, você dizia: vai ser uma missionária. Mas a roupa foi encurtando, o vício pela maconha foi aumentando, e agora você vê uma viciada. E Jesus está dizendo: eu gostava quando você viu uma missionária, porque eu também vejo o que você vê. Eu vejo o que você vê, eu projeto o que você projeta, eu desejo realizar o que você sonha. Jesus está falando e eu vou entregar. Por que é que você parou de se imaginar no volante desse carro? Por que é que você não se imagina mais pegando a carteira de habilitação? Por que é que você não se imagina mais andando para cima e para baixo de Rio Comprido, visitando casas com seu carrão? Jesus está dizendo: volta a pensar no carro, volta a pensar. Tem gente aqui que quando começou na fé se imaginava no avião. Ah lá, eu vou um dia andar. Ah lá, Jesus, ai, eu vou. Às vezes Jesus não falou, só que você está falando. E quando Jesus gosta do que a gente fala, é porque Ele mesmo manda a gente dizer. Aí a gente fica lá, eu no avião, eu pregando, lemar. Jesus está falando com gente hoje aqui. Eu cantando. Aí a agenda foi ficando vazia. As pessoas pararam de ligar e te colocaram num ponto de ônibus escuro para você voltar para casa sozinho. Aí Jesus está dizendo: agora que estava ficando ruim, que eu ia fazer, você parou de crer? Volta a pensar no avião, volta a pensar no CD que você queria gravar, volta a pensar no DVD que você queria gravar, volta a pensar. Gera expectativa no seu coração, porque a Bíblia diz que os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor. Ela gera expectativa, e se eu apenas tocar, ficarei curada. Por que ela pensava assim? Porque na pureza e na inocência dela, ela pensava: eu tenho que tocar na veste com cuidado, porque minha enfermidade causa rejeição, impureza. E se eu tocar em Jesus, pode trazer um escândalo e todo mundo pensar que eu estou colocando ele para ser imundo. Na inocência dela, ela não sabia que não se pode tocar o que não pode ser sujo. Não precisa ter medo de tocar, melhor dizendo, do que não pode ser sujo. Jesus não pode ser sujo.
Não pode, por mais sujo que a gente seja. É por isso que ele abraça pecador, abraça viciado. A gente que rejeita, Jesus não rejeita ninguém, Jesus abraça. Aí ela pensa, eu vou tocar sutilmente, vou tocar no silêncio, vou tocar só na veste. Vou tocar só na veste. Irmã Camila, de quem é o milagre? De quem está disposto a tocar sem sujar. É óbvio que ela não ia sujar, porque ninguém suja o Cristo. Mas hoje Cristo não anda em carne entre nós. Ele usa pessoas. E essas pessoas não podem ser tão sublimes quanto Cristo, não porque não tem um Cristo, mas porque Cristo é só Cristo. E tem gente que para ter milagre toca no outro, mas toca sujando. Não. Pode estar fazendo tudo certo, mas se tocar para sujar, o milagre não vem. Tem que tocar, mas tem que tocar sem sujar. Tem que tocar com qual intuito? Eu só quero me tratar, eu não quero sujar ninguém. Qual o nome dessa irmã? Maristela? E essa aqui? A Laodiceia fez um negócio comigo, é um exemplo, que me entristeceu, irmã. Hoje eu sou desse jeito porque uma vez a Laodiceia me liberou uma palavra. Hoje eu não canto porque uma vez a Laodiceia me olhou com um olhar meio esquisito. Sabe o que eu vou fazer? Eu quero me tratar, eu não quero mais ter essa mágoa no coração. Oi, irmã Maristela, eu queria falar uma coisa com a irmã. Eu quero confessar, quero pedir oração. Eu tenho um mal dentro de mim, uma tristeza dentro de mim. Quem quer ser tratado, conta do mal, revela a tristeza. Eu estou muito triste. E quem quer sujar? E quem fez tudo isso foi a Laodiceia. Eu estou tocando, mas para ser curado eu quero queimar a Laodiceia. Quem quer ser tratado não expõe ninguém. Quem quer ser tratado não envergonha ninguém. Quem quer ser tratado aprende a tocar na veste. Sabe por quê, irmão? Veste chega em casa, a gente mete um sabão e limpa a sujeira. Veste, a gente chega em casa, mergulha no amaciante e ela volta a ficar macia. Veste fala de um contato tão superficial e tão sutil que a gente se esvai por causa da cura sem o menor problema. Agora, irmão, homo não lava coração, homo não limpa a alma, comfort não amacia a consciência de ninguém. Sabe o que Jesus está dizendo? Nos últimos dias eu quero curar a muitos. O problema é que para expor a cura deles, eles querem culpar alguém. Por quê? Porque não admite que quem guardou a culpa é ele. Então o problema é dele, mas quer queimar o outro. Jesus está dizendo, para ser curado, fala só da mágoa. Para de expor as pessoas. Eu não vou ficar com esse rolo sozinha, não. Pega na mão de quem está ao seu lado e diz: quer tocar, toca. Fala! Diz: quer tocar, toca, mas não suja. Quer tocar, toca, mas não suja. Quer tocar, toca, mas não suja. Fica de pé do teu lugar num salto de glória a Deus. Quem quer cura não precisa fazer escândalo. Quem quer cura toca nas vestes. Quem quer cura age em cima da expectativa da sua fé. Essa mulher encontrou com Jesus e ela tocou nas vestes. Sabe o que é isto? Eu vou fazer só o que eu preciso, eu não preciso fazer além da conta. Irmã Camila, aonde está a vontade de Deus? Me responda dizendo: no meio. Onde está a vontade de Deus? Para ficar bem inteligível, porque nós usamos um outro termo, eu vou perguntar: onde está a vontade de Deus? Você vai dizer: no centro. Porque não é assim que a gente ora? Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Aonde está a vontade de Deus? Aonde está a vontade de Deus? Centro não é nem na frente e nem atrás. Centro